Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez estou trazendo outro vídeo de robô para vocês. Dessa vez, resultado do robô Gold Pulse. A gente tem muita coisa para falar desse robô aqui, então vamos começar, vamos sem enrolação. Bom, deixa eu mostrar aqui a configuração para vocês. Eu não vou falar como esse robô opera, porque ele opera. Isso eu já fiz na primeira parte, então vou tentar deixar um card aí fixado para vocês, caso você queira dar uma olhadinha melhor, tá? Essas aqui foram as configurações que a gente utilizou, porém tem alguns adendos que eu preciso fazer com vocês, tá? E vamos lá, se você quiser copiar essas configurações, dá uma pausa aí no vídeo, beleza? Bom, primeiramente, esse robô aqui dá entradas fantásticas, tá? Entradas realmente muito boas. São entradas tão boas que quando ele dava uma operação, eu via se estava mais ou menos ali, né? Dava uma margem ali e eu copiava essa operação na minha conta real, tá? Claro, eu não fazia com o mesmo lote, com um lote muito mais reduzido, mas se eu via que tava ali na zona, né? Basicamente na zona, perdendo um pouquinho, ganhando um pouquinho, eu ia lá e entrava porque as entradas dele são fenomenais, beleza? Porém, esse robô aqui ficou rodando abril, tá? E aí depois ele começou a dar um erro. Até mandei pro pessoal no Telegram, se eles sabiam como resolver isso, se alguém já tinha visto alguma coisa assim, e o pessoal lá também não soube me responder. Então eu tô pedindo aí ajuda para você, caso você esteja vendo e saiba o que que significa isso aqui. Erro First Order 4112, eu já fiz de tudo que vocês possam imaginar e eu não consegui mais fazer esse robô operar. Tá? Ele simplesmente operou um mês e parou. Tá? Ele não operou maio, não operou junho, ele parou. E aí eu não consigo sair disso, tá? Esse outro erro aqui não chega a ser um erro, eu acho. Eu acho que é só uma forma, uma mensagem operacional do robô. Então, signal igual a zero ou no signal 15 barras. Então, eu imagino que ele faça um processamento de 15 barras para trás para dar o trigger da operação. E eu acho que aqui ele só está falando que não teve sinal, não teve nada, né? E aí ele não dá nenhuma operação. E eu acho que o erro mesmo é esse erro first order aqui 4112. Eu já fiz de tudo o que vocês possam imaginar e eu não consigo resolver isso. Até a gente vai falar um pouco sobre prazos lá na frente, mas vocês vão entender o que eu estou falando, né? Então eu já falei com o Cloud, já falei com o ChatGPT, já tentei olhar algumas insígnias do MetaTrader 4 e não consegui resolver. E bom, outra coisa que eu preciso comentar com vocês, vocês provavelmente estão vendo aí de fundo um momento dessa operação que ele dava. Vocês podem ver que é um robô que dá algumas entradas muito certeiras, né? Ele não necessariamente faz um grid, mas vocês estão vendo aí duas ordens de venda, né? Então estava mais ou menos ali na mesma margem, o preço ainda estava dando trigger para o robô operar, então ele vai ali e abre outra ordem, né? Então não necessariamente ele é um robô de grid, mas se ele entende que o preço está dando condições para entrada, ele vai dando entrada, tá? Então vocês podem ver também que ele estica muito, né? O preço estica muito para ele conseguir colocar esse trailing, né? Então vocês estão vendo que o trailing aí nesse caso já estava ativado e aí o robô ele deixa o preço esticar bastante, tá? Então isso acaba alongando pra caramba também o lucro. Então preço primeiro tem que esticar. Tá, então tem que dar um bom lucro para ele ativar o trailing, tá? Depois que ele ativa o trailing, o preço tem que esticar ainda mais para o trailing começar a andar e aí sempre vai ficar esse gap, né, entre o preço e o trailing, que é justamente pro ativo, né, conseguir andar, conseguir respirar, conseguir fazer os pullbacks sem grandes problemas, né, e dar continuidade no movimento. Isso acaba fazendo com que o lucro seja muito maior, né, porque você deixa a operação e até o gargalo mesmo, né. Então vocês estão vendo aí duas operações, foi um momento que eu peguei aí em que o robô estava operando, tá? Então agora vamos lá para o mais Xbook. Interrompendo o vídeo rapidinho para falar da nova ação aqui do canal, que é a Trade Start. A ideia aqui é ajudar algumas pessoas da comunidade a começarem a operar pela corretora parceira do canal, a Blueberry. Para participar, basta criar sua conta pelo link que está aí na descrição e a partir do dia 22/6/2026, as 5 primeiras contas que nunca abriram trade vão receber $10 via Pix assim que abrirem seu primeiro trade. Nessa primeira etapa serão apenas 5 pessoas, 5 contas e conforme as vagas forem sendo preenchidas eu vou atualizando tudo lá no Telegram. Importante, não precisa abrir operação na correria. A ideia não é incentivar ninguém a entrar em trade sem querer ou operar de forma emocional. Quando você realmente decide começar, a sua conta já vai estar preparada para participar do Trade Start. Também não existe lote mínimo nem tempo mínimo de permanência na operação. A ideia aqui é simplesmente ajudar quem realmente quer começar a utilizar a corretora. Nessa primeira etapa, a ação vai ser válida apenas para os primeiros trades. Então, se você já criou sua conta e ainda nunca operou pela Blueberry Markets, esse é o incentivo certo para o seu primeiro trade. Lembrando que serão apenas 5 contas nessa primeira etapa e eu vou avisando lá no Telegram conforme as vagas forem sendo preenchidas. Caso a sua conta esteja entre as selecionadas, eu mesmo entro em contato com você pelo e-mail cadastrado para solicitar o Pix e fazer o envio dos $10. Beleza? E bora voltar pro vídeo. Bom, então vocês já estão vendo aqui, eu rodei num MetaTrader da Do Prime, Gold Pulse, como vocês estão vendo, e o
e os ganhos são avassaladores, né? 18% em um mês é o que eu falei para vocês, né? Ele deixa o preço esticar muito, então o trailing também deixa esticar muito e aí isso acaba trazendo um lucro surreal aí para a conta, né? Claro, a gente começou com uma conta de US$ 1.000, então quando você faz ali 50, 60, US$ 70 ali numa operação já é muita coisa mesmo, né? Então vocês podem ver também o drawdown 6%, um robô que tem um drawdown baixíssimo, baixíssimo, mensal 14%, como eu falei para vocês, ele operou muito pouco, né? Bom, mas vamos continuando dando uma olhada aqui. Histórico 12 operações, tá? Mesmo quando, apesar dele ter parado de operar, quando ele estava operando, eu já sentia que ele não era um robô que operava muito, tá? Ele é um robô muito controlado, não dá muitas operações, mas como eu falei para vocês, as operações que ele dá são certeiras, beleza? Então é por isso que eu vou tentar mudar de MetaTrader, tá? Minha última solução. Então a gente vai sair desse MetaTrader aqui da do Prime, a gente vai para outro MetaTrader, para outra corretora, para ver se a gente consegue zerar esse robô, né? E ele fazer com que ele volte a operar de forma normal. Então a conclusão que eu cheguei com o ChatGPT e com o Claude é que justamente pode ser o MetaTrader, tá? Que de um mês para o outro mudou alguma política e até falar para vocês, o Claudio ele estava achando que era algum tipo de operação que o MetaTrader, né, a corretora em si, não deixava posicionar, né? Por exemplo, uma ordem pendente, o que não faz muito sentido, mas é a única coisa que eu consigo me agarrar agora é justamente isso, é de que a corretora não estava permitindo que o robô colocasse ordens pendentes de certa forma que esse robô faz. Tá, então a única coisa que eu consigo me agarrar agora é isso, porque de resto eu já tentei tudo, né? Então para falar um pouco de prazo aqui para vocês, como vocês podem ver, o robô só operou em abril. Tá? E aí a gente já está no meio de junho e é justamente por isso que eu preciso falar de datas aqui com vocês. Né? Então perceba que ele rodou em abril inteiro e aí em maio, no meio de maio mais ou menos, eu comecei a entender que o robô não estava operando. Como ele já é um robô mais devagar, eu esperei mais um tempo para ver se estava acontecendo alguma coisa. Quando eu percebi que de fato estava acontecendo alguma coisa, eu ia lá e mudava uma configuração. Né? Então mudava alguma configuração aqui, eu esperava mais 1 ou 2 dias para ver se o robô operava, não operava, eu mudava outra, e aí eu ia mudando, para ver o que estava, para ver se eu conseguia fazer com que o robô operasse, até para falar para vocês, ó galera, essa configuração aqui é isso, isso e aquilo, se vocês mudarem, não, o robô vai deixar de operar. Mas eu não descobri, então essa situação se rolou até agora, então mais ou menos meio de junho aí, eu entendi que eu precisaria mudar de MetaTrader para ver se o robô vai operar. Antes de fazer tudo isso, eu queria trazer esse update aqui para vocês, não queria deixar de trazer esse update aqui para vocês, justamente para falar isso de que a gente vai ter sim uma parte 3, porém vai ser em outro MetaTrader, eu vou precisar reiniciar essa conta aqui, então vai ser outro MyXBook, enfim, mas não queria deixar de trazer essa atualização porque eu não acho justo, tá? Um robô aí que operou relativamente bem, operou bastante, operou de forma ímpar, né? Tanto que, pô, foi um dos primeiros robôs assim que eu vi ele que ele dava ordem, eu ia lá para minha conta real, eu diminuía um pouquinho o lote e fazia uma entrada também, não deixava o preço esticar que nem ele deixava, quando dava um lucrinho ali razoável, eu já falava, não, tá bom, acho que faz parte. Bom, galera, só passando uma atualização rápida aí para vocês, alguns dias se passaram, eu mudei de MetaTrader definitivamente e ele começou a operar aqui, tá? Então, vocês podem ver que essa parte de sign ao zero aqui é só alguma coisa do robô mesmo, alguma procura do robô para dar entrada na operação, então é normal que isso aqui apareça. A gente não tem mais aquele erro 4112, se não me engano, não vi mais ele por aqui, tá? Então, aparentemente funcionando, tá? O robô até ele chegou a abrir aqui uma venda de 1, tá? Com lote de 1. Então eu acabei esquecendo de mudar o lote. Esquecendo não, na verdade, né? Eu esqueci de mudar essa configuração aqui do manual lote. Tava em falso, então como a gente está numa conta aqui de US$ 10.000, ele acabou abrindo um lote de 1. Tá, então depois que eu mudei aqui para usar o lote manual para verdadeiro, tá, aí eu setei aqui o lote de 0.10, aí ele começou a abrir de forma correta. Então eu fechei essa operação aqui com size de 1, eu esperei para ficar no 0 a 0 ali mais ou menos para a gente conseguir fechar no 0 a 0 e não impactar a conta, mas acabou que saiu com US$ 1 de lucro. Beleza, isso não vai impactar muito a conta, mas é só para já começar a dar algumas explicações para vocês. E aí sim, agora ele abriu novamente uma compra de 0.10 e aparentemente voltou a operar de forma normal. Beleza? Bom, por hoje é isso. Peço aí para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo se possível. Não deixem de participar da ação que está rolando aí, tá? Dá uma olhada lá no Telegram, o link está aí na descrição para você ver se ainda tem vaga disponível. Provavelmente vai ter sim, então não deixe de perder esses US$ 10, tá? As condições estão aí no comentário fixado e tá muito fácil de você ganhar US$ 10. Eu tenho certeza que vão ser os US$ 10 mais fáceis que você vai conseguir aí em junho. Beleza? Valeu e até a próxima.